Glória a Jesus. Hoje é o quarto estudo com o tema Graça Divina nos torna especiais. Estamos falando sobre graça, presente de Deus, dádiva de Deus, salvação de Deus para a humanidade perdida. E o texto bíblico de referência está no Salmo 8, versículo 3 e versículo 5. Salmo 8, versículo 3 e versículo 5, que diz assim: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Nós vemos o cuidado de Deus na criação, a provisão de Deus. Nós vemos uma preocupação de Deus com o meio ambiente, e isto deve ser uma atitude do crente consciente também com a natureza, o lugar onde ele está inserido. Não poluir, cuidar daquilo que Deus lhe entregou, preservar a natureza. Deus cria tudo perfeito, com graça e valor, prepara todo este ambiente. No Éden existia conforto, existia provisão, existia deleite, ou seja, a graça de Deus em favor da humanidade. Deus cria os céus, Deus cria a terra, Deus cria a natureza, mas a natureza não é a imagem e a semelhança de Deus. A única coisa que é a imagem e semelhança de Deus sou eu e você. Diga para o seu irmão: você é a imagem e a semelhança de Deus. E ser a imagem e semelhança de Deus não é só no aspecto físico, do que você vê, do que você visualiza, é no aspecto moral. Deus tem a sua personalidade de santidade, Deus tem a sua personalidade de integridade, Deus tem a sua personalidade santa. Então nós precisamos nos parecer com Deus também em nosso comportamento. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Diga para o seu irmão: você foi chamado para fazer a diferença nesse mundo. E a palavra de Deus nos diz que nós somos o sal e a luz deste mundo. Um salmo que revela a pequenez do homem físico e a grandeza de Deus. E apesar de sua pequenez, também em relação ao imenso cosmo, a todo esse universo, a toda essa criação, olha como é que Deus tem um carinho por mim e por você. Deus nos coloca como a coroa da sua criação. Ou seja, você não é pouca coisa, você é especial para Deus. Deus falou: domina sobre tudo. Aleluia, eu estou te colocando como administrador e mordomo de tudo. Então nós somos seres especiais, queridos por Deus. Deus ao nos fazer, Ele diz: vocês são a imagem e a semelhança de Deus. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. O salmista diz no Salmo 139, versículo 13 ao 16: entristeceste-me no ventre da minha mãe, eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado.
os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas. Deus já te conhecia antes de você chegar aqui nesta terra. Já tinha o seu nome escrito no seu livro. Ou seja, não é por acaso, a gente sabe de onde a gente veio, a gente sabe para onde a gente vai, porque nós fomos criados para um propósito de Deus. Quantos foram criados para um propósito definido de Deus? Então Deus me fez para ser um ser completo, Deus te fez para ser uma pessoa alegre, uma pessoa perfeita, uma pessoa resolvida, uma pessoa curada. Este é o plano de Deus. Este é o propósito de Deus. Agora, o problema é quando a gente deixa o pecado entrar na nossa vida. Irmão, quando o pecado entra na nossa vida, ele destrói esta imagem de Deus. Quantos já viram uma pessoa mergulhada nos vícios das drogas? Quem já teve a oportunidade de ver? Você vê que a imagem de Deus está destruída. A pessoa jogada nas ruas, a pessoa alcoolizada, a pessoa amargurada. Quem já viu uma pessoa depressiva? Eu já vi uma pessoa depressiva. O seu olhar é um olhar de peixe morto. Você fala, meu Deus, o que é isso? É a sociedade, é o sistema da sociedade opressor, capitalista, egocentrista, onde as pessoas, para se autopromoverem, elas valorizam mais o ter do que o ser, e o que for preciso fazer para me dar bem eu vou fazer. E o pecado vai destruindo esta imagem moral, esta imagem de um bom caráter, esta imagem íntegra. As pessoas já não têm mais princípios, as pessoas já não pensam duas vezes em mentir, em caluniar, em defamar. As pessoas não pensam duas vezes em querer tirar um proveito do seu próximo. Tudo isso é fruto do pecado. Falta de amor, falta de consideração, falta de respeito, falta de alegria, falta de motivação. Tudo isso é fruto do pecado. E a palavra de Deus nos mostra as características de uma pessoa, de um ser humano pecador, afastado de Deus. Vamos ver essas características que Paulo nos fala no Evangelho, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 18. Pastor Paulo lendo essa referência. Veja as características de um ser humano em pecado. Veja as características de um ser humano oprimido. Veja as características de um ser humano afastado de Deus. Veja o que o pecado faz na vida de um ser humano. Romanos, capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 18. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Para aí. A sua garganta é o quê? Um sepulcro. Ele só abre a boca para amaldiçoar. Ele só abre a boca para reclamar. Ele só abre a boca para murmurar.
A boca de um pecador é um cemitério. Ele não libera uma palavra de vida, ele não libera uma palavra de alegria, ele não libera uma palavra de entusiasmo, ele não libera uma palavra de motivação. Aonde ele toca, tudo morre. A sua boca é um sepulcro. Olha a característica de uma pessoa pecadora. Pastor, murmuração é pecado? Sim, entristece o Espírito Santo. Continua. Com as suas línguas tratam enganosamente. Característica de uma pessoa pecadora: com a sua língua trata enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. Olha outra característica: peçonha, veneno. Uma pessoa em pecado, ela tem prazer de envenenar, prazer de destruir, prazer de maldizer. Continua. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos a destruição e miséria. E não conhecera o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Irmão, os seus pés caminham para o mal. Ela não tem temor de Deus. Ela pensa de uma forma leviana. Jovens, se guardem para o casamento. Ah, pastor, mas a sociedade de hoje, a juventude de hoje, é uma juventude mais liberal. Eu acho que eu posso fazer as coisas. Quer saber mais, pastor? Eu acho que eu posso falar com Deus e está tudo certo. Não, não está tudo certo, não. Porque a palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 6, não se deixe escarnecer, tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Então o pecado tem consequência. E outra coisa, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Irmão, pecou, é preciso que haja confissão, é preciso que você procure o pastor e juntamente com mais alguém, lado do pastor, e confesse, porque a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que aquele que encobre, ele nunca prosperará. Não adianta fingir que está tudo bem e viver uma vida empacada, mas a minha Bíblia, a tua Bíblia diz também que aquele que confessa alcança misericórdia de Deus e tudo quanto ele fizer prosperará. Quantos querem ser prósperos aqui dentro de um prisma da palavra de Deus? Olha as características, olha o que o pecado faz na vida de um ser humano: só reclama, só murmura, só libera a palavra de maldição, só libera palavras de falsidade, palavras dissimuladas, atitudes que entristecem o Espírito Santo, ingratidão, ser negligente na vida espiritual, praticar atos de rebelião, desobediência, atitudes que entristecem o Espírito Santo, abandonar a casa de Deus, proferir palavras torpes, palavras maldosas, tudo isso atrapalha a manifestação de Deus na vida das pessoas. Então o pecado ele vem para destruir esta imagem, para destruir este lado moral, santo do ser humano. E aí Deus, na sua infinita misericórdia, Deus, no seu infinito amor, olhando para a humanidade, já no tempo de Abraão, já na época de Abraão,
Deus olha para a humanidade com misericórdia. Vamos ver o olhar de Deus para a humanidade. Gênesis capítulo 12, pastor Paulo. Lê para a gente. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 em diante. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Até aí. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, sai do lugar que você está, se movimente, ande, fala que existe um Deus poderoso nos céus, fala que existe um Deus criador dos céus e da terra. Abraão, sai para onde? Não interessa, Abraão, eu quero que você se movimente, eu quero que você saia. Senhor, o que o Senhor vai me dar? Vai me dar prosperidade, carro, dinheiro. O que o Senhor vai me dar é casa? Não, Abraão, eu quero que você saia por obediência e fé, porque aquele que sai por obediência e fé receberá de mim um galardão especial. Sai, anda. Abraão, vai caminhando, não para. Abraão não se preocupou com o conforto do lugar onde estava. Abraão não se preocupou com as pessoas ali naquele momento onde ele estava inserido ali, que adoravam outros deuses, pessoas idólatras. Abraão, ele obedece a Deus e ele anda, ele se movimenta. E Abraão é uma pessoa que tem um espírito missionário. Eu não posso ficar somente parado neste lugar, retendo aquilo que Deus me deu. O que Deus me deu eu quero compartilhar nos 4 cantos da cidade de Resende. Deus me revelou, Deus me mostrou que existe uma mensagem de salvação, uma mensagem de libertação, uma mensagem de alegria. A humanidade naquele tempo estava perdida, sem esperança, e aonde Abraão chega, a bênção que está na vida de Abraão chega também. Meu irmão, você tem a bênção de Deus sobre a sua vida, e aonde você chegar, a bênção de Deus vai te acompanhar. Primeiro missionário, sai e anda, sai, se movimenta. Quanta gente parada, quanta gente paralisada, quanta gente que Deus chamou, Deus fez promessas e ele se esqueceu das promessas de Deus. Mas nesta noite Deus está refrigerando a sua memória, dizendo: eu ainda tenho uma promessa e um chamado na sua vida. Abraão ouviu o chamado de Deus. Continua, pastor Paulo. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Até aqui. Far-te-ei uma grande nação, engrandecerei o teu nome. Deus quer te honrar nessa terra. Deus quer te abençoar nessa terra. Pastor, o que eu devo fazer para ser abençoado? Fazer o que Deus está mandando. Ser tu uma bênção, ser tu uma bênção. Ser uma bênção na tua casa, ser uma bênção na tua família, ser uma bênção na tua igreja, ser uma bênção para o teu vizinho, ser uma bênção no teu trabalho. Aonde você passar, as pessoas precisam perceber: ela é uma bênção, ele é uma bênção, ela é uma bênção, ele é uma bênção. Ah, aquele irmão é uma bênção. Tem crente abençoado aqui nessa noite? Seja uma bênção. Seja você um abençoador. Seja você uma pessoa agradável.
Seja você uma pessoa humilde. Isto é ser bênção, agradável, humilde, obediente, tolerante, sincero. Abraão anda e vai dizendo para todos os povos, aonde você passar, que em ti, o primeiro missionário, serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, a humanidade está perdida, a humanidade está marginalizada, as pessoas estão excluídas, mas leva uma mensagem de salvação, dizendo que eu abençoarei aqueles que te abençoarem. Abraão leva uma mensagem dizendo que existe um Deus poderoso no céu, que pode mudar qualquer realidade humana. Gênesis 12, Abraão saiu, Abraão andou. Meu irmão, você está andando ou você já parou? Você está andando, você já saiu para fazer a obra de Deus? Ou você ainda não saiu e está parado? Qual é a tua motivação na obra de Deus? Qual é o teu propósito aqui nessa casa? Sabe qual é a minha maior alegria como pastor? Não é num dia que Deus nos pega num culto público e você dá o melhor sermão, o melhor estudo bíblico, a melhor pregação, e as pessoas batem nas suas costas dizendo: pastor, que palavra, poxa, palavra abençoada. A minha maior motivação não é depois ir nas redes sociais e ver quantas pessoas visualizaram a pregação. Não, negativo. A nossa maior motivação deve ser, depois de uma palavra, seja ela muito bem estruturada ou simples, é você ver vidas se rendendo aos pés de Jesus. Estão invertendo, querem falar difícil, quero pregar difícil. Aí quando chega na hora da conversão, quando chega na hora de apresentação dos candidatos a batismo, não tem candidato, não tem ninguém aceita Jesus. Meu irmão, que você seja um arauto de Deus. Talvez você não sabe pregar, não sabe fazer uma exegese, hermenêutica, mas quando você abre a boca com o coração sincero, a tua palavra é como uma flecha no coração do pregador, do pecador, e ele se rende chorando aos pés de Jesus. Tem crente assim, com compaixão. Diga para o seu irmão: é preciso ter compaixão. Está cheio de gente disputando aí para ver quem prega mais. Que evangelho é esse? Dê para a gente, pastor Paulo, e eu finalizo aqui. Marcos, capítulo 9, versículo 35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Marcos 9, 35? Sim. Meu irmão, Jesus caminhou como Abraão. Se você ler a Bíblia e perceber de uma forma analítica, Jesus andou todo o país de Israel. Jesus passava por todas as cidades e aldeias. E aonde Jesus passava,
A motivação de Jesus era a compaixão. A motivação de Jesus era colocar as suas mãos e curar pessoas. A motivação de Jesus era chegar num lugar e olhar para um grupo de pessoas. Imagina vocês aqui, vocês são uma aldeia. Uma aldeia. Eu sou uma aldeia, esse grupo aqui de pastores que estão aqui em cima são uma aldeia de pessoas. Imagina você estar num lugar e você não tem um líder espiritual. Imagina você estar num lugar onde você não tem uma palavra de vida, onde você não tem alguém para poder colocar as mãos no seu ombro no momento difícil e dizer: meu irmão, vai dar tudo certo, que Deus te abençoe, meu irmão, vem para cá porque eu vou orar por você, vem para cá porque eu tenho uma palavra para te orientar aqui nesse negócio que você quer fazer, eu tenho uma palavra aqui para te orientar nesse problema que você está enfrentando no seu casamento. Jesus, ele vai rodando as aldeias e ele percebe que aquele povo está sem liderança espiritual. A pior coisa que tem uma pessoa sem uma orientação espiritual. Quantas pessoas perdem casamento? Quantas pessoas perdem a vida? Quantas pessoas arrumam inimizades porque não tem o que eu e você temos? Talvez você entrou aqui nessa noite com um problema, com uma dificuldade, mas eu tenho certeza que na hora que for dada a bênção apostólica, você vai sair daqui com a sua resposta, com a sua orientação, e vai dizer a Deus: obrigado, obrigado, porque eu estou levando aquilo que eu precisava para a minha vida. Quantos têm essa certeza? Jesus se compadece das pessoas porque elas estão sem pastor. Até a liderança espiritual daquela época não conhecia o caminho de Deus corretamente. Jesus fez isso porque ele é compassivo, misericordioso. E a compaixão nos faz ver as pessoas sem Cristo como pessoas amadas por Deus e não como inimigas da igreja. Meu irmão, olha para aquela pessoa lá que está te afrontando, que está te perseguindo, como uma pessoa que necessita da graça de Deus para viver. Ora por ela, pede a Deus por ela, e sabe qual vai ser a sua maior alegria? Não vai ser a derrota nela, não. Vai ser ver essa pessoa um dia entrando pelas portas da igreja, levantando a mão para Jesus, aceitando a Jesus e te abraçando. Muito obrigado, porque eu estava perdida, mas você foi uma bênção na minha vida. Faça como Abraão, ande, se movimente, faça como Jesus, pregue a palavra. E aonde Jesus passava, por todos os lugares, Jesus tinha uma palavra de ensino. Meu irmão, a sua igreja tem uma palavra de ensino. Se a gente vier para as reuniões de terça-feira, de quarta-feira e domingo e a gente não aprender nada, a gente está perdendo tempo aqui. O que você está aprendendo aqui nessa igreja? A palavra de Jesus era um evangelho de amor, de perdão, de comunhão. Se todas as vezes que o irmão te decepcionar, você não tiver a capacidade de perdoá-lo, desculpe o que eu vou dizer, você está perdendo o seu tempo aqui neste lugar.
Se todas as vezes alguém te magoar e você disser, eu te amaldiçoo, você está perdendo o seu tempo aqui nesse lugar. Porque a minha Bíblia e a sua Bíblia diz: abençoe aqueles que te amaldiçoarem. Trate o mal com o bem, e você vai receber um galardão de Deus na sua vida. Então vamos viver esse amor, vamos viver esse evangelho. Seu pastor te magoou, está chateado com ele, chega no seu pastor, no seu dirigente e peça perdão, que aí você vai voltar a sentir a alegria do Espírito Santo na sua vida. Que essa graça, irmãos, que restaura, que essa graça que une, que essa graça que abençoa, esteja sempre presente na nossa vida, que nós possamos ser crentes unidos, amáveis e abençoados, em nome de Jesus. Aqueles que concordam com essa palavra, levante sua mão e glorifique o nome de Jesus.